Hoje o nosso programa ele é especialíssimo. O Valnei de Souza Rosa, que também tem um currículo bem diversificado, atua em diferentes ambientes da cultura. E o Valnei, que tem toda essa trajetória maravilhosa no campo da comunicação e com certeza vai nos trazer, já é leitor do poema aí do Silva Freire, já estávamos comentando. Então eu solto aqui agora lanço aí uma flecha aí para quem pegar, disparar aí a conversa. Então estão à vontade. Podemos começar, Valnei? Podemos, então. Podemos. Quando eu cheguei aqui e fui apresentado a pessoas tão bacanas como o seu dito, e daí eu pude escrever o livro A Fé e o Fuzil, que é a história de Doninha do Caeté. E Doninha do Caeté é o único livro autorizado pela família. Fala muito bem da essência da mulher da região, da nossa fé. Aqui também eu pude escrever, registrado como Vavá Rosa, Ei Amigo, a história de Chico Gil e o Lambadão de Poconé. Opa. Onde a gente pôde monetizar de alguma forma toda essa história. Antes disso foi escrito Boca da Noite, que é uma história de ficção, a história de um serial killer. E enveredar por essas situações é bem bacana, porque só pude falar sobre isso conhecendo Poconé e conhecendo tudo que nós vivenciamos. O próximo livro a ser publicado no mês que vem se chama Mistérios, a história do folclore, né? A história do folclore que fala sobre desde da Indiazinha, que morreu lá na região do Caracará, até as histórias até no Médio Norte. Valnei de Souza Rosa, Seu Dito Pinto, antes tantos amantes do Pantanal, vivenciam hoje o que foi escrito ontem. E diferente de tradição e tradicionalismo, nós temos que ver, Val, que tradição você é mutável. Tradicionalismo é viver da mesma forma. E nós vivemos a tradição. Algumas coisas vão se tornar puro folclore. Nós temos que preservar nossa realidade. Eu sou contador de causos. O seu Benedito entrou lá em casa certa vez, e minha filha estava pequena, e ele falou assim: excelência, para mim, que nós nos saudamos assim. Eu sou vereador deste novo milênio, ele é vereador do milênio passado. Daí nós vamos fazer diferença. E nós nos saudamos. E tinha um outro colega, Haroldo, também era excelência, e a minha filha pequena falou assim: mamãe, tem outra excelência aqui em casa, outra excelência. Porque ela acreditava que excelência era o nome do meu primeiro amigo, né? E eu estou dando esse exemplo porque a juventude não vai amar quem não conhece. Você ama quem você conhece. Eu ia falar isso. Você ama quem você conhece. A minha filha está fazendo meio ambiente na IFMT porque amou, porque eu apresentei. Ela está na TV da IFMT porque a minha formação em jornalismo eu fui propondo. E daí quando o seu Dito colocou aquilo que alguns curureiros acreditam, é que não é um machismo. Eles são autodidatas, eles aprenderam a tocar com muito pouca experiência vendo o pai. Infelizmente, com a perspectiva de dar coisas boas para os filhos, se deu estudo, mandou para a faculdade, mas não ensinou a tocar viola de coxo, não ensinou a tocar o ganzá. E nós podemos chover de recurso público, de recurso público, mas se nós não ensinarmos os nossos filhos, os nossos netos como curureiros, nós vamos conseguir mais ainda. Da onde vem a matéria-prima para fazer a viola de coxo? Se nós não tivermos uma política ambiental, plantando a árvore e autorizando que daí, já o fazedor da viola de coxo derrubar a árvore, pegar a raiz. Qual que é a árvore, seu Dito? Qual que é a raiz? Figueira. A figueira. Nós temos que plantar, nós temos que ter uma política de injeção. E como que vem essa política de injeção? Nós pegamos as pessoas, os pantaneiros, damos recursos para eles mensais,
para eles plantarem e damos assessoria técnica para o plantio. Tá. Após esse plantio, nós vamos dar o Bolsa Escola ou Bolsa Educação para o jovem de 14 anos aprender com o fazedor de viola de coxo durante um ano. Ele vai estar lá, são 2 alunos eu pago o artesão com recurso do governo e eu pago 2 alunos para aprender. Depois que ele aprendeu a fazer. Então ele vai fazer para comercializar. Porque uma viola de coxo como essa, se vender a R$500, está dado a viola de coxo. É um elemento que tem que ser comercializado a R$1.000, R$1.500. É um elemento único, é um instrumento único, não há outro igual. Não há outro igual. E paralelo a isso, ensinar a piazada a fazer aqueles bibelozinhos que vem o cara do Rio de Janeiro, coloca na mala, eu consigo transportar. São 3 pontos. Pois bem, só que daí nós esbarramos, os meus colegas cururueiros, né, nós esbarramos no mesmo problema que a gente viu com o siriri. Há o siriri de fileira que nós dançamos aqui em Poconé. O siriri de fileira é que nós vamos de jeans, a gente dança um olhando para o outro, às vezes o professor começa a dançar e nós não precisamos nos vestir com as roupas paramentadas para dançar, porque nós estamos dançando siriri. Era uma festa de santo após. Daí, quando o grupo Flor Ribeirinha apareceu na novela Ana Raio e Zé Trovão, em Chapada dos Guimarães, com a proposta da Rede Manchete, mostrar o Brasil para o Brasil que não se conhece, olha onde que ficou Flor Ribeirinha lá atrás dançando siriri. Isso foi em 91, após a novela Pantanal, né, na Rede Manchete. Daí o Flor Ribeirinha hoje se adaptou, se dança siriri de expressão. Daí o mais antigo faz beicinho. Isso não é o siriri. Mas se nós não atualizarmos, o jovem, os meus alunos da escola onde eu trabalho, que é a Escola Bacharel, eles querem dançar o siriri de expressão, que entra com elementos da fé, que entra com elementos do Pantanal, que conta uma história. O siriri de fileira é para minha festa de santo lá no Pantanal. Então nós temos que decidir o que nós... E esse siriri de fileira não vai trazer turista, não vai trazer dividendo. É para as famílias que ainda compõem. Então tem coisas que eu tenho que aceitar a mutação, eu não devo defender só o tradicionalismo, eu devo defender a tradição que se reorganiza, que se reinventa, como a cavalhada. Sim. A cavalhada sempre aconteceu aos domingos. O que nós temos que fazer, meus amigos? Monetizar a cavalhada. Foi isso para transferir a cavalhada para o sábado, aconteceu dia 22. E nós tivemos que oferecer aqui em Poconé uma feira de gastronomia com auxílio do Sebrae. O turista chega na sexta-feira, daí fica em Poconé, assiste a queima do castelo no sábado de manhã, daí não tem que voltar para Cuiabá, porque a cavalhada domingo acabava aqui, o pessoal ia, vou ficar em Poconé. Fica em Poconé. E nós temos que monetizar a cultura do cururu, essa arte do cururu, adaptando-a, trazendo as mulheres, como o senhor falou, trazendo as meninas para aprender. E falando, você pode tocar viola de coxo no cururu, mas você pode tocar viola de coxo em outros elementos musicais. Quando nós entendermos que a viola de coxo é um instrumento musical, que eu posso tocar outros elementos musicais, daí eu perpetuo. Senão estamos fadados ao fracasso. Ao desaparecimento. Ao desaparecimento. Nós temos que nos permitir fazer da viola de coxo, do ganzá, do mocho, o mocho que pode ser substituído por um carrom. O mocho já está sendo usado por várias bandas em Cuiabá. Daí são coisas que nós temos que fazer. E daí no elemento meio ambiente, onde que eu vou plantar? Teve um projeto lá em Cuiabá que se propôs, conseguiu recurso para plantar figueira, que o senhor falou, né? Figueira. Plantou figueira. Depois de plantar, não pode cortar. O que eu faço com o cururueiro? Não pode cortar. Aí não dá. Né? São elementos muito complexos, a legislação e o recurso, porque como que eu quero... E nós tivemos um problema, nós fomos convidados, Poconé, para a IFMT,
para mostrar, há um mês atrás, a cultura de Mato Grosso para todos os alunos da IFMT, o encontro nacional, que era da prova de matemática, só da IFMT. Aluno do Amazonas, aluno lá do Rio Grande do Sul. Quem que vai? Meu irmão Benedito Pinto, mais 4 cururueiros, né? 4 cururueiros. Nós chegamos lá, a estrutura era numa quadra. E quando vocês nos convidarem para tocar cururu em qualquer ambiente, não é para mais de 200 pessoas, não. E tem que ser um ambiente onde não dá caixa de ressonância, porque fica inaudível a fala. Inaudível. Eu toco um elemento que não tem conexão de sistema de som, vai capturar do microfone, e o ganzá numa quadra não precisa do sistema de som, porque ele faz ele já estonda em todo numa quadra esportiva. Daí nós fomos lá, sem custo nenhum. Eu só com filhinhos de 82 anos, dentro de um ônibus, com outras crianças para dançar o siriri. Daí chega lá, o cururu tem todo um roteiro. Um canta, outro repete. Um dos organizadores da cerimônia falou assim: que hora que vai acabar? Daí eu desci do salto. Eu deixei de ser elegante, eu falei assim: bicho, não nos convide. Esses meus artistas com mais de 70 anos vão cantar e tocarem o quanto quiser. Só que eles ficaram incomodados com o sistema, né? Com o sistema de som, e ainda seu dito falou assim: não, com esse sistema de som não dá, né? E daí veio. Mas, por outro lado, nós usamos pendrive para o siriri, maravilhoso. Dançamos o boi e a serra também, usando o elemento do pendrive, maravilhoso. E são essas adaptações que nós temos que ter também, né? Por exemplo, o cururueiro não tem formação pedagógica. Então, como que eu vou aprovar um projeto na cultura para seu dito lecionar para 15 alunos? Precisa, né? Eu tenho que colocar ele, mas com alguém com formação pedagógica para assimilar a linguagem e repassar. Isso. Porque às vezes o cururueiro sabe para si. Sim. Mas não sabe transmitir. Desculpe se eu dito, se eu falei demais, se eu falei errado. É isso mesmo, Vanessa. Tanto hoje, só para você ficar sabendo, hoje, por exemplo, para mim estar aqui, eu não estou bem de saúde, né? E já tinha dispensado, falaram que não dava para eu vir. Né? E a moça ficou aí, nossa, demais preocupada com isso. E eu também sei o que é a responsabilidade, né, de a pessoa vocês virem, chegar aqui, não tem ninguém aqui para poder bater o papo que vocês esperam que tivesse, e que resolviam vir. Mas é uma coisa que está começando agora, nessa parte pedagógica do cururu, da viola de coxo, do ganzá, do siriri, o siriri raiz, o siriri, né, com coreógrafos que faz tudo, o negócio, tudo diferente. A viola de coxo vai continuar tendo uma ciência, porque não é qualquer madeira que faz. Né? Quando nós falamos aqui da raiz da figueira, você pode fazer a viola de coxo da raiz da figueira, mas a raiz da figueira não é a madeira própria para fazer a viola de coxo, é para fazer a tampa da viola de coxo. Ainda não existe nenhuma outra madeira que faz a tampa, que ressoa como ela é feita da raiz da figueira. Já a viola de coxo, nós fazemos de mangueira, fazemos do sará, fazemos da chimbuva, fazemos que mais, que está fazendo, me ajuda aí, do cedro, fazemos algumas outra madeira. Mas a raiz, a madeira própria da viola de coxo, ele é do sará. Sará, existem dois tipos de sará, sará de leite e sará seco,
que não é. A chimbuva, o carrapicho e a mangueira. Essas 4 madeiras são as madeiras melhores para fazer, sendo que a madeira número 1 para o cururueiro, para Valnei, que também é músico, ele vai tocar uma viola de mangueira numa festa, num evento, vai sair bonita demais. Por quê? Porque por causa do som que vai ter. Agora, o cururu é muito difícil, o cururu da festa de Sana não tem como fazer no som, porque ele é bastante cururueiro, e uma hora a senhora está cantando de um jeito, outra hora está cantando de outro jeito, uma hora Valnei tá lá, e eu vou ter que sair daqui e cantar, porque o Valnei é acostumado a cantar comigo. Se ele não for comigo, ele não vai cantar. Por isso é que está acabando os cururueiros, porque os antigos já eram assim, do meu tempo, já da minha idade, muito pouco. Nós aqui, o SESC fez com que nós mudasse alguma coisa aqui. Agora já outro município que não teve o SESC para fazer essa mudança, contribuir, né? Para contribuir, o que acontece? A senhora é acostumada a cantar comigo. Se eu morrer, a senhora larga de cantar, a senhora não canta mais com ninguém. Que é o que aconteceu em Nortelândia, onde eu nasci. Lá tinha a festa do saudoso Pedro de Assis. Nós tínhamos 3 cururueiros. E eu fazia parte do grupo de jovem em frente à igreja de São Benedito, ao qual o senhor foi, né? Daí ele faleceu, ficou 3 anos sem a festa. Daí ligaram, Valnei, vamos levar o pessoal para lá. Nós fomos, só jovenzinhos. E eu, se eu tivesse de guardar alguma coisa, eu guardava dinheiro. Eu não vou guardar segredo de ninguém, eu costumo contar esse caos. Nortelândia, no Médio Norte, e tem uma praia de água doce, né? Nossos cururueiros dançaram rasqueado até de madrugada. Alguns foram dormir, outros me acompanharam. Nós fomos amanhecer na beira do rio, molhando os pés na água do rio Santana. E foi uma inspiração, porque lá veio um cururueiro de Alto Paraguai, do Diamantino, que cantava em latim, e nós não cantávamos. Olha só. E daí essa troca de experiência foi maravilhosa, né? Foi maravilhosa. E seu Dito comentou lá que é isso: se morre meu parceiro, eu não doso a voz. E nós temos que entender que o cururu é uma expressão de arena. O cururu é uma expressão de arena. Então, é um teatro arenado. Eu não posso colocar instrumentos, elementos, microfones. Então, é um espaço para nós termos ou numa concha acústica, sim, ou num elemento embaixo de uma árvore, para até 50, 60 pessoas, a não ser que o sistema de som seja muito bom. E eu fico muito feliz quando nós vemos pessoas, como o seu Dito, como tantos outros. Perdemos um colega recentemente que falava assim: vamos caminhar, porque em Santo Antônio de Leverger nós já temos o Museu da Viola de Coxo, fomentado por recurso público. E o cara está lá construindo, etc. Temos muito a que seguir, temos muito a que avançar, mas já vencemos também. Nossa, nós nos olhamos há 15 anos atrás, né, Sudito, como que nós estávamos, a associação, tudo mais. O professor Antônio Pagioli escreveu um livro sobre os benzedores, né? E alguns sobre o cururu. Quando ele terminou de escrever o livro que publicou, alguns já tinham morrido. Porque a realidade nossa, o tempo vai passando, claro, né? Vai passando. Por isso é importante, né, manter, né? Encontrar formas. Nós temos informação, nós temos o conhecimento. O que nós não estamos tendo é sabedoria para perpetuar isso aí. E eu ainda quero ter a oportunidade de falar bobagem. Se desse tempo, eu gosto de contar causas. Falando sobre sabedoria, uma das coisas mais importantes que nós temos para preservar são casamentos. A ACADEPAN, Academia Litero-Cultural Pantaneira, surgiu da necessidade de casamento. O escritor se casar com o poeta, se casar com o produtor, se casar com o pessoal da gastronomia, para a gente fazer aquilo. E um
estar junto com o outro. Eu vejo que a necessidade de um casamento, e daí para vocês que estão nos assistindo, em especial a Josanira, que deve estar sabendo disso, aqui no SESC, Sim, nós temos a eu me orquestra. completei. Nós temos a orquestra. A orquestra deu certo porque era um sonho de Josi lá de Mortelândia. De quando ela era pequena, professora de violão lá. Daí ela trouxe para cá, ficou maravilhoso. Quando a orquestra entender que nós temos que montar o grupo dos alunos tocando viola de coxo, Isso. nós vamos ter o pedagógico nos profissionais, nós vamos ter o conhecimento dos tocadores, e esse casamento vai se tornar sabedoria, porque eu tenho a informação, tenho o conhecimento, sabedoria quando eu perpetuo. Se eu não perpetuar a viola de coxo, só que daí os tocadores de viola de coxo têm que entender que outras músicas serão tocadas na viola de coxo, que outras canções serão tocadas no ganzá, que outras canções serão tocadas com o mocho, porque nós temos a orquestra, nós temos os músicos, nós temos a boa vontade do SESC, do Ciranda, e nós temos a necessidade dos cururueiros. Nós seríamos, a nível nacional, o primeiro grupo que vai colocar um monte de aluninho tocando viola de coxo, tocando gazá, porque eles podem não querer participar disso, porque o dialeto cantado não seja o mesmo, mas quando a gente coloca eles para tocar os instrumentos, com outras canções, talvez a gente potencialize. E ele caminhando com o primeiro beijo, com o primeiro pegar na mão, por que ele não vai compor cururu? Falando sobre isso, estamos aguardando a aprovação de um projeto de 2 cururueiros. O projeto de Dito Pinto, que talvez seja para acontecer, é que nossos grupos de Siriri, todos dançam as mesmas pistas de música no pendrive. E daí nós vamos pegar os nossos cantores e cantar Eia, eia, o boi da serra vai dançar. Ei, 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 Poconé, venha ver. Eu tenho que compor sobre Poconé, para eu não lançar só músicas de outras composições. Essa é a proposta de Dito Pinto, compor músicas para 10 grupos de Siriri daqui. A proposta lá do seu Uquitito, que Deus quiser vai ser apresentada, é fazer com que todos os cururueiros se encontrem lá no distrito de Cangas, né? E daí são coisas diferentes, e nós temos que não descansar para isso. Daí precisa do produtor, do projetista, do executor, do cara que conhece. Precisamos da Josanira. Por isso que eu falo, casamento é bom. Por isso que eu ainda estou casando até hoje, já passei por alguns processos. Esse casamento é bom, verdade, né? Não, é o grupo social, né? O grupo social, o grupo social. A gente é influenciado direto. Daí quando você vê, e o grupo social é aquilo, ou o jovem hoje, pessoal, nós temos que entender sobre protagonismo e antagonismo. O jovem quer ser protagonista. Se ele não for protagonista, ele vai ser antagonista. Ele vai ser o vilão da história. E no caso dos elementos culturais, o jovem não quer sentar lá e só assistir. Não, ele quer participar. Ele quer vir e participar conosco. Então nós temos que propiciar, quando nós formos, e as violas de coxo são por serem elementos muito caros e muito raros, o jovem quer tocar, a criança quer, você apresenta, ele quer ir lá e pegar. Nós temos que descobrir essa forma, descobrir essa maneira. E daí o nosso grupo está até levando, às vezes, de vez em quando, uma. Essa você tira foto com ela, porque vai desafinar tudo mais, você vai poder tirar foto. Essas daqui não, né? Porque na hora de temperar a viola, então, antes da apresentação, isso, o que é temperar? É afinar. É muito complexo. Então são coisas que oxalá que essa transmissão chegue a outras, com certeza a tantos chegará. outros assistindo, para saber que Poconé está lutando
não quer lutar sozinho. Sim. Nós temos uma grande proximidade com Santo Antônio de La Vergère, com Cáceres, Cuiabá. Em Cuiabá tem um grupo muito bom de cururu que se apresenta. Várzea Grande. Em Várzea Grande tem uma escolinha Nós boa. temos um pessoal de Rosário, nós temos lá do Médio Norte, São Bertelândia. Queríamos, só que a dificuldade é justamente para eles virem no encontro que o SESC se deu aqui, veículo. Eles são artistas, são idosos, não pode ir num transporte que não seja confortável. Com certeza. Nós não temos que ter uma alimentação Adequada, bacana sim. para eles e tudo mais. Se for passar uma noite fora, uma cama confortável para dormir, né? Então são todos elementos, como o senhor Dito falou, pessoas acima de 70 anos. E são artistas, E né? são artistas. E merecem o glamour de... Com certeza. Eu que agradeço. E agora? Eu agradeço e quero encerrar citando uma frasezinha, parte do poema de Silva Freire, né? De 1971. Na mata, a terra, o verde, ao ponto infinito. Telegrafia no solo. Na razão da estrada, viaja o silêncio noturno, cibolinando na esfregação verde às margens. A mata anuncia seu sexo, beliscando a geografia da impaciência, simbiose. A estrada profissional costura a fisiografia da mata. Do derma da estrada, espirra o homem ainda de pé. Obrigado. Nossa, encerramos a Figueira Maravilha. Sua presença foi maravilhosa também. Obrigada, Valnei.